campus da UFJF ocupa um lugar importante na vida de José Passini. Quando eu vim para cá, o campus estava em construção, eu já vim como professor. E quando o senhor se tornou professor? Em 1970, comecei a dar aulas aí no ICHL e a parte interna do ICHL ainda não estava asfaltada, estavam asfaltando na época. Eu me lembro que eu começava a aula, quando o trator passava, eu precisava parar a aula, esperar ele acabar de passar para depois continuar. A primeira aula que eu dei foi de português, né? Depois eu dei italiano e inglês, né? Durante todo o meu tempo. Depois eu fiquei só em italiano. Os centros da Companhia Industrial Pantaleone Arcuri possuem siglas que, por serem muito parecidas, são fáceis de se confundir, como é o caso do CRAS e do CREAS. Conta um pouco pra gente como é o seu trabalho aqui. O nosso trabalho é um trabalho diário, de responsabilidade para nós, porque a gente atende hoje as famílias em vulnerabilidade dos bairros que o CRAS Centro abrange. Então a gente recebe as famílias e a partir desse acolhimento a gente começa a conhecer essa família e identificar as necessidades que essa família demandam para o serviço. O Alacir é um dos moradores mais antigos da rua e contou pra gente os momentos marcantes que viveu aqui. Pintava a rua toda na época de Copa do Mundo, tinha uma árvore aqui na porta que tinha balanço para as meninas brincar, né? Era muito diferente, né? A história marcante aqui da rua é que uns 28 anos atrás deu uma chuva de granizo aqui, né? Muito grande, teve uns 40 centímetros de gelo aqui na rua que interditou a rua aqui, nem carro não passava. Vou conversar agora com a Andréia, que vai explicar como que é o trabalho dela aqui nesse centro. Aqui é o Centro Especializado da Assistência Social. Então a gente já atende as crianças e adolescentes que estão em situação de risco. E André, quais são os maiores desafios que vocês encontram aqui no dia a dia, nessas situações que você acabou de falar comigo? Os maiores desafios é a gente poder construir uma proposta de superação das violações de direitos que essas crianças e adolescentes viveram ou ainda vivem. Quando o senhor se tornou reitor da universidade? Como reitor, eu comecei em 1990. E quais foram as principais realizações da sua gestão como reitor? Grande realização da universidade na nossa época foi a aquisição do do teatro, né? O Cine Teatro Central, e nós conseguimos comprar com a ajuda do professor Murilo Ringer, que era o ministro da Educação, e do presidente Itamar Franco, compramos o prédio que estava aí para se perder, um patrimônio de Juiz de Fora, né? Foi uma grande realização. O senhor vem aqui, frequenta? Eu venho quando há necessidade, quando tem tratar de algum assunto, eu venho aqui, mas não venho assim. Nem caminhar, não caminho mais, porque caminho lá perto da minha casa, porque caminhando aqui eu conheço muita gente me conhece, eu não consigo caminhar, né? O senhor guarda boas recordações aqui da UF? Foi um período marcante da minha vida, mudou a minha vida completamente, né? Me tornei professor universitário, eu não tinha essa pretensão na vida. E depois aqui, né, trabalhei muito, né? Todos os professores na época trabalhávamos muito. E conseguimos fazer mestrado e doutorado, né? Viajando, mestrado eu não consegui liberação para o mestrado. Eu viajava um dia por semana, saía de madrugada e voltava à noite. No dia seguinte dava aula. Naquele tempo nós dávamos aula sábado também, até o meio-dia. Arlene, então explica a diferença do CREA daqui para o que a gente conversou com a Andréia lá. O CREAS Idoso Mulher, ele é responsável pelo atendimento à pessoa idosa vítima de violência, à mulher vítima de violência doméstica e familiar e a pessoa com deficiência. E, além disso, tem um trabalho de assessoria às instituições de longa permanência para idosos. O Túlio morou muitos anos no bairro São Mateus. Hoje ele tem um restaurante aqui na rua e destaca a importância dela na sua história. E na Independência, onde é a Independência, tinha, me parece, se não me falha a memória, 2 casas. Uma tinha um jardim muito grande na frente e era toda calçadinha e de Dr. Mualda até nos fundos dos jesuítas. Eu estudei nos jesuítas e a gente passava
morava na Monsenhor Gustavo Freire, passava aqui pela Francisco Brande para ir para o colégio. E sempre foi assim, essa rua pequenininha, mas bem bacana. Você me falou de uma turma de amigos e na época vocês ficavam aqui na esquina da Francisco Brande. Como é que era? Olha, era muito gostoso. A gente não tinha asfalto ainda, a Independência, e reunia, para você ver, uns 20 colegas, né? E nós tínhamos, alguns deles namoravam as meninas aqui da rua, e a gente fazia ponto aqui na esquina. Uma turma sadia, de brincadeiras boas, brincadeiras há 30 anos atrás, né? Então eram brincadeiras sadias. O que você acha da rua Francisco Brande hoje, depois desses 30 anos? Pois é, a rua continua a mesma, muito aconchegante, tanto é que, vamos dizer assim, por destino da vida, eu vim parar aqui para montar meu restaurante. Foi puramente por acaso, porque eu passei aqui, estava vendendo o restaurante, né? E acabei fechando o negócio.